que os nossos benfeitores, os intercessores, a própria espiritualidade não pode atender, né? Mas e aí, como é que a gente se conforma? Como é que a gente sabe o que pode e o que não pode? Tem essa dúvida, né? E a dúvida vem assim muito facilmente para a gente, porque assim, a gente, para pedir, a gente quase não tem muito limite, né? A gente pede, é o netinho que está doente, é o filho que saiu e à noite, a gente não tem muitos limites assim, não é? E com o tempo a gente vai percebendo que nós precisamos entender como é que funciona esse mecanismo, porque nós vamos ver no Evangelho que existe as ondas que a gente emite, né? A eficácia da prece tem escrito isso, a gente emite ondas e essas ondas são recebidas por intercessores. Então esses intercessores estão na frente e vão recebendo todas essas informações, esses pedidos, essas coisas. E um ou outro caso é que eles vão consultando superiores, né? Até chegar no nosso Pai, o nosso Criador. Eu penso que dificilmente chega nele, mas os intercessores que estão em alta envergadura de entendimento, de conhecimento, de evolução, eles sabem como resolver, porque a gente tem uns problemas aqui na Terra, mas eles são tão pequenininhos, né? Se a gente for pensar bem, já repararam? Bateu o carro, tá com uma dívida no banco, tá meio doente, a gente tem umas coisinhas assim que se fala, meu Deus do céu, mas a gente movimenta, né, o universo, às vezes por umas coisas assim que a gente pensa, puxa vida, mas não é errado, nós podemos pedir. Agora, o Evangelho fala também que nós podemos fazer 3 coisas, pedir, louvar e agradecer. Então, não podemos esquecer de agradecer, não é? Normalmente a gente esquece, porque um benefício recebido é a nossa própria competência, o nosso próprio mérito. Imagina que Deus tem alguma coisa a ver com isso, né? É nós que conseguimos, não é mesmo? Lembra a história do Tobias, do Evangelho? Que ele ficou perdido lá e de repente ele recebeu uma inspiração, mas o anjo não falou nada, quem era, nem nada. Vai para essa direção, ele foi para aquela direção, aí chegou lá, os Espíritos falam assim, olha, se o Espírito desse a conhecer antes, ele não teria o mérito da escolha. Se desse a conhecer depois, também ele poderia dizer assim, não, eu vim para esse lado e consegui a fonte de água pura pela minha própria capacidade, né? Foi a minha própria inspiração, minha própria estrela que me guiou, me trouxe aqui. E ele só deu a conhecer na volta, é isso que o Evangelho fala. Então Tobias, quando o cara já estava voltando, foi lá, realizou tudo, quando estava voltando, aí ele se deu a conhecer o que tinha acontecido. E todo mundo também já ouviu falar que quando a gente está diante de um acidente, por exemplo, automóvel, qualquer coisa, qualquer tipo de acidente, na maioria das vezes os benfeitores chegam primeiro, na maioria das vezes. Então eles chegam, eu não sei se vocês se lembram, lá no livro nosso, eu acho que não é no Nosso Lar, tem um outro livro do André Luiz, então, que os benfeitores chegaram porque um burro, um muar, tinha dado um coice num fazendeiro tão forte, mas tão forte que tirou a vida dele. Aí chegou lá os espíritos e falaram, você que é o coordenador aqui, você que é o guarda daqui, por que você deixou isso acontecer? Aí ele explica, não, é que esse senhor espizinhou tanto esse animal, que numa explosão de ira, ele deu esse coice que foi fatal para ele, porque ele provocou, ele tinha provocado. Então você vê que ali tinha alguém velando, cuidando, olhando, e olha, era ermo assim, num lugar assim de fazenda, que não tem ninguém. Então os benfeitores chegaram antes, provavelmente ele acionou, né? Falou, olha, aconteceu esse fato aqui, vamos ver o que vai fazer, né? Chamar alguém, como é que nós vamos fazer e tal, né? E ele pergunta, mas por que você deixou isso acontecer? E aí a gente percebe que existem, né, os guardiões, os espíritos benfeitores, que estão o tempo todo assim meio que interagindo com a gente. Isso é tão real, mas tão real, que todo mundo aqui deve ter um caso, dizer assim, nossa, que livramento que eu recebi, meu Deus do céu, não é? Todo mundo tem um caso assim. O automóvel que você não estava vendo, de repente ele apareceu e você estava com o pé facinho, brecou e não aconteceu acidente. Sei lá, você foi atravessar a rua, não viu o ônibus, o carro e de repente parou em cima de você. Ou você deu um pé para frente, outro para trás e ele passou, mesmo brecando e não pegou você. Então todo mundo tem um livramento, porque nós temos ajudas, obviamente, não é? Só que tem um detalhe, nós também temos compromissos. E é dentro desses compromissos que não adianta muitas vezes a gente ficar chateado, aborrecido, pensar assim, mas Deus não existe, não atendeu minha prece, não me atendeu, não me ajudou, tive esse problema na época da Covid, né? Algumas pessoas tinham problema, ia na UTI e ainda saía, depois ia fazer esporte e tal.
E tinha gente que pegava uma gripinha em casa, 5 dias depois morria. Mas, mãe, meu Deus, mas você, como é que pode uma coisa dessa, isso e aquilo, né? E aí a gente vai vendo, todo mundo tem os seus compromissos. Então, dentro desse aspecto, nós precisamos também pensar, nós somos imortais. Mas é difícil a gente lembrar disso, não é difícil? A gente acha que a vida é agora. O tempo todo a gente acha isso. A vida é agora. Ninguém pensa na imortalidade. Ninguém pensa. Tanto ninguém pensa que é assim, nós pelamos de medo da morte. Mas é natural. É um processo de defesa do corpo, é um instinto que nós temos para se defender. Mas eu digo que às vezes é excessivo. Algumas pessoas não saem de casa porque a rua é perigosa, não vai na cidade porque a cidade é perigosa, não atravessa a rua porque a rua é perigoso, sabe? A pessoa vive numa neura, num negócio assim terrível. Cada vez mais, vai fechando. E assim, a gente precisa, todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo. Só que qual é a diferença? A gente tem que saber administrar o medo, não é? Tem hora que você tem que dar uma de machão, né? Vamos dizer assim, né? Dizer assim, não, isso aí não vai me abalar, eles estão vindo para o meu lado, mas eu vou ficar firme aqui. Aí eles vêm, de repente passam, estão conversando, nem estavam querendo fazer nada, mas a gente passou às vezes aquele sufoco, não é? Ou então aquela coisa que pode estar nos perseguindo, nos acompanhando, e a gente morre de medo, e através do medo a gente tem problema. Lembram do Fonte Viva? Tem uma mensagem no Fonte Viva que fala, tendo medo. Tendo medo, ele fala assim, tá aí. Então, tendo medo, eu peguei o seu talento e enterrei. Lembram disso? Não tem uma passagem? O que recebeu um talento ficou com medo. Um talento ficou com medo. Olha só que coisa, né? E aí quando veio o Senhor, ele falou assim, mas você podia ter colocado alguma coisa para render uns juros, alguma coisa, e você pega e enterra o talento. Aí o que ele faz? Pega o talento dele e dá para aquele que soube multiplicar, não é? E ainda fala assim, olha, agora infelizmente você vai ter que aprender com o medo, porque agora, onde tem choro e ranger de dentes, tem muito medo, né? E aí a gente vai ter que trabalhar esse medo meio numa forçada, não é? A mesma coisa do aluno que está na escola e não consegue aprender determinada matéria, aí o professor bota ele lá e coloca 200 continhas igual e fala assim, você vai aprender, vai aprender. Depende dele, se ele quiser largar, fugir, ir embora, mas se ele perseverar, ele vai vencer aquilo. Então, a ideia básica é que a gente aprenda a controlar o medo, esse é o primeiro ponto. E com relação aos nossos pedidos, é também muito importante que cada um de nós aprenda a pedir. Bom, os espíritas sabem, nós somos imortais, não é mesmo? E o que a gente pode pedir? Coisas para nossa imortalidade. Olha, podia trocar o carro, né? Meu carro está tão velhinho, mas você vai levar ele depois? É imortal? Ele vai levar com você esse carro? Essa casa na praia, no campo, no céu, vai com você? Mas aí você fala, ai Senhor, estou vivendo um drama aqui em casa, com familiares. Paciência, Senhor, me dá paciência para me superar isso. Ajuda a desligar os botões, sabe os botões que a gente tem assim? Botões da compreensão, da tolerância, da paciência, do amor, da fraternidade, desliga tudo e fica neutro, aguarda. Porque com eles ligados, muitas vezes também tem os outros botões que também estão ligados. Uma pessoa tira você do céu, você já vai para cima dela. Então tem que desligar esses botões. Então pedir coisas para a imortalidade, dizer, paciência, preciso aprender a amar o meu irmão. Preciso compreender, fez uma malcriação terrível, mas preciso entender, preciso compreender. Me deu um prejuízo lascado, mas a gente precisa compreender, precisa entender, não é? Porque senão, se a gente não pede coisas para a imortalidade, a nossa vida é muito curta, muito estreita. E aí tem um outro detalhe, de repente, se a gente consegue ser fiel no pouco, obviamente que o Pai vai soltando a corda e vai nos fazendo ser fiéis no muito. Então isso também é outra coisa que a gente não pode esquecer. Então a ideia básica que nós temos, obviamente, é a ideia de pedirmos para a imortalidade. E o que é esse pedido de imortalidade? É tudo que se refere à imortalidade. Esses daí chegam nos intercessores. Se eles não sabem como lidar com isso, eles mandam para segundo plano, terceiro plano, quarto plano. Assim, olha, quando ele foi para a reencarnação, ele não pediu nem um pouquinho de paciência, então ele está totalmente sem reserva de paciência, mas agora está pedindo paciência. O que a gente faz com ele? Põe ele de cama uns dias.
Não é? Aí você está lá de cama, você é obrigado a... Ô fulano, traz um copo d'água para mim. Ah, espera. Ô Ciclano, hoje é meu médico. Ah, não posso ir, se vira. Ô Beltrano, por favor, ajuda o pai a chegar no banheiro. Não posso, eu tenho medo de você escorregar, cair, vai ficar pior. Aí você fala, meu Deus do céu. Aí a gente fica irascível, fica terrível, fica bravo, chateado, aborrecido, cria problema, xinga todo mundo. Aí o pessoal fala, nossa, ele tem tanto dinheiro, né? Vamos pagar uma clínica para ele de 10 mil reais, porque aí eles cuidam dele bem bonitinho, né? E a gente nem precisa ir lá ver ele. Aí põe ele lá. Esses dias fiz uma palestra numa clínica dessa. 10 ou 12 mil reais lá no... Oi? Você falou isso? Não, tem que tomar cuidado. Se vê que eu poderia ter falado, porque a maioria não sabia nem exatamente o que eu estava falando. Mas os fiscais da clínica estavam lá, né? Então, aí a gente fala por outra direção e outro caminho, né? Para buscar levantar o ânimo, tudo. Mas é tão difícil você buscar uma compreensão deles. Sabe, é muito difícil. Parece que deu certo, o pessoal gostou e tal. Mas aí eu fiquei pensando, falei, puxa vida, tanto dinheiro a pessoa paga aqui. E aí fica meses sem uma visita. Meses sem uma visita. Depende da visita dos outros. De repente tem um bom samaritano lá que vai toda semana, que toca, faz alguma coisa. Grupos, esse pessoal, né? Eu já cheguei. Então... Aí você pensa assim, não, mas a pessoa estava irascível, estava impossível, como é que a gente vai cuidar de uma pessoa dessa, não é? Então, aí pede, puxa vida, da paciência, meu pai, minha mãe, eu preciso aguentar firme, quantas noites eles ficaram sem dormir, quantos problemas eles passaram por mim, quantos medos eu não coloquei neles, quando saía à noite, não voltava, não avisava, esquecia o telefone, quantas coisas, quanto leite que eu tomei sem saber que estava tomando até os 10, 15 anos de idade, não sabia nem quanto custava. Quanta coisa nós dependemos dessas pessoas que se comprometeram a nos trazer, nos ajudar a crescer. E aí você fala, pô, essa intolerância, eu preciso arrumar forças. Eu tenho que arrumar forças. De vez em quando a gente perde. Eu tenho uma cunhadinha especial, todo mundo sabe, não é? De vez em quando eu tenho vontade, assim, com muito amor, de falar com ela, conversar, né? Amor, não é assim que fala com a mamãe, não é assim que fala com as pessoas, cumprimenta, sabe? Então, mas aí você vem falar, tadinha, não tem noção exatamente do que faz, né? Então, a gente precisa pedir paciência, humildade, porque, vou te contar, viu? Aliás, a gente já devia pedir humildade agora, antes de ir para a clínica. Daqui a 5 anos, o Brasil vai ser um país de idosos. Daqui a 5 anos. Eu tenho 60, daqui a 5 anos eu tenho 65. Ainda surfo, ando de skate, eu estou sossegadão. Mas com 66 Não, com 66 é clínica de recuperação. Vai ter pesqueiro, que é o que você adora, né? Tá. Bom. Nunca vi pescar. Aham. Mas ele adora pescar. É uma recordação do passado, né? É uma recordação do passado. Recordação do passado. Aqueles lá de tanque. Não, mas é uma recordação do passado. É muito gostoso pescar, depois tem que devolver, né? Aí se vai levar tem que pagar, não é isso? É muito gostoso isso. Eu, particularmente, preciso pedir muita paciência para fazer isso, mas tem gente que não precisa. Eu estou lá esperando o peixe, meia hora, 40 minutos, 50. Se você tremer, ele não vem. Mas com 66, como é que a gente não treme? Não é mesmo? Como que a gente não treme? Então, pedir paciência, assim, aquela tolerância profunda, infinita com as pessoas, porque as pessoas também perdem o equilíbrio na rua, quando tem uma pessoa idosa, está dirigindo, todo mundo xinga o idoso, né? Porque ele está indo devagar, está assim, está assado. Então, pedir aquela tolerância profunda, infinita. Eu admiro tanto essas pessoas com idade, que, nossa, você vê os netos, os namorados dos netos, assim, fazendo umas malcriação, e ele faz que não escuta. Lindão, senta aqui com o vô para a gente assistir o jogo. Lamber sabão, é um jogo muito bem, é do São Paulo com o Guarani, vamos assistir, vai lamber sabão, velho. Então vai lá, pega para nós dois. Não escuta direito, olha que bênção.
Mas olha que bênção não escutar muito bem. É uma bênção. É uma bênção. Você está dirigindo lá, o povo xingando, você é doidado, xingando. E você dando tchau, vai com Deus, obrigado. Mas é uma tarefa interessante, parece gracejo, não é? Mas se a gente não tiver aquela profunda tolerância, porque vejam, num país de idosos, tem tantos humoristas que fazem piadas, né, contra idosos, xingam, fazem, acontece tudo, mas a gente vai ser um país de idosos, e aí como é que nós vamos lidar, não é? Então, eu estive na praia, aí vi lá um senhor de idade para chuchu vendendo coisa na praia, eu falei, meu Deus do céu, não podia dar para algum mais jovem, dar a vaga para algum mais jovem, sabe umas coisas assim que você fica pensando, mas às vezes você pensa o contrário, você pensa, ai tadinho, às vezes ele não consegue suportar, às vezes tem uma família inteira nas costas dele, 3, 4 filhos, neto, bisneto, né? E ele precisa, ele que tem coragem de ir para a luta. Então é aquele monte de paciência, todo mundo deve ter um amigo que é meio surdinho, né? A gente repete uma vez, mas não gosta de repetir a terceira. Não é assim? Então, através da prece a gente vai pedindo, ai Senhor, eu vou encontrar com fulano agora, me ajuda a ter dicção para falar com ele, falar direitinho, com calma, se ele não entender, repetir quantas vezes forem necessárias, sabe? É isso que a gente precisa pedir, porque pedir coisas materiais, daqui a pouco a gente vai embora do planeta, pronto, arrumou uma confusão para os herdeiros. Não, arrumou confusão para os herdeiros, é impressionante. Como é? Vai se virar no túmulo. Então, chega lá do outro lado, puxa, eu não regularizei o carro, a casa da praia está toda abandonada, não sei o que, minhas roupas deram tudo para os mendigos, não sei o que, você fica lá, meu Deus do céu. Não, e aquele dinheiro que a pessoa ficou economizando. A vida inteira. Os herdeiros dividem, já compra um bem que caríssimo, que não tem nada a ver, né? De ouro. Essas coisas, né? Já vai fazer isso, né? Então a ideia básica é isso. Quando passivos, que somos nós com idade, a gente pedir tolerância, paciência, bastante amor no coração pelas pessoas que estão com a gente, especialmente aquelas que nos ajudam. Então às vezes a esposa desdobra para manter a casa em ordem, para fazer a comida da família, para ir fazer compra. Tem 2, 3 comedores de arroz e feijão lá com força, mas é ela que vai no mercado, é ela que vai não sei aonde, ela que vai trocar o negócio, sabe? Uma coisa assim, você fala, me dá paciência, Senhor, porque todo mundo vai ter a sua prova, a sua dificuldade, não é? E lá na frente a gente vai se lembrar também quantas malcriações a gente também não fez para os nossos pais. Quantas? Então, se a gente tiver paciência e tolerância, já pensou como deve ser duro para a gente mandar uma pessoa embora, levar para o túmulo e depois você lembrar assim, nossa, essa pessoa só me fez o bem e eu que fiz para ela, só fiz o mal para ela, só fiz o mal. Não deve ser duro para a gente isso? Aí você reconhece, fala, meu Deus, meu pai queria tanto que a gente fosse no campinho jogar bola, tem um tempo para jogar bola, tem calo na pé, está com a perna doendo, vai querer jogar bola? Joga lá uma bolinha com calma com ele, né? Quer que você leva ele para Pirapora do Bom Jesus, você não sabe o que tem naquela cidade, mas ele quer ir lá. Aí você fala, meu Deus do céu, Pirapora é um negócio horroroso, tem uma espuma do tamanho do elefante, se tiver com a espuma lá, ninguém nem entra na cidade. Para que esse cara quer ir lá? Mas às vezes é um capricho, né? Um capricho. E atender pequenos caprichos, o Evangelho fala dos nossos pais. Normalmente os filhos costumam dar os piores cômodos da casa. Sabe aquele pior assim? Assim, é no fundo, subindo 3 andares. Aí ele fala assim, meu filho, eu vou descer, mas eu só vou voltar à noite para dormir, vou ficar aqui o dia inteiro, não vou poder voltar, porque aí ele já traz a mala dele, tudo para ele ficar o dia inteiro, né? Piores cômodos da casa, sabe? Vai viajar, vai passear, fica com os netos. Vocês precisam se interagir com os netos, vocês são os avós meio, né? Aí fica com os netos, assim, tipo de 2 anos, 3 anos. Enquanto você dá a mamadeira para um, ele pega a mamadeira e toca na cabeça do outro, sabe? Uns negócios assim, dá um chute na sua canela. Calma, meu irmão, calma, filhinho, calma. A vovó está aqui, calma. Cala a boca, dá um soco na sua barriga, sabe? Umas coisas assim. Pior que é verdade. A gente faz isso. Meu Deus. Minha filha não andou bem, aí agora tem 3 filhas, ela não pode cuidar, mas aí eu peguei para trazer para casa para me cuidar.
Você tem 80 anos, vai cuidar de 3 crianças, meu Deus do céu, sabe essas coisas, né? Não tem tantos, aqui em Heliópolis deve ter um monte disso aí, não é? As mocinhas aí arrumam criança o tempo todo e no fim quem cuida é a avó, não é? Eu conheço um monte delas. Criança especial, quem é que quer uma criança especial? É a moça bonita, toda posta, tudo, tem uma criança especial, quer saber de criança especial? Não é mesmo? Então é isso, pedir aquela profunda tolerância, aquele profundo amor pelas pessoas, e olhar para cima e falar, Senhor, está aqui um dos seus soldados, eu estou aqui no meu posto de trabalho, eu vou ficar aqui até o Senhor me mandar. Agora vou mandar você para o asilo, eu vou, você tem que ir, você vai. Aí chega lá, você vê um jeito de ser útil. Mas não estou lembrando de nada. Você canta uma música, diz que Alzheimer tem 2 lembranças que são inapagáveis: cheiro e música. Vocês sabiam disso? Cheiro e música, eles recordam de tudo. Aí você vai lá, tem o Roberto Carlos. Lá no asilo você pode pedir, mas na sua casa você pede? Não é? Tem o Aguinaldo Timóteo, tem o Ronivon, sabe? Então lá você pode, aí dança lá, canta, se diverte e vai seguindo a vida. E se puder ser útil um pouco, seja útil. Então nós espíritos temos que ter essa consciência e já temos que nos preparar, porque não tem nada melhor na vida da gente quando a gente está bem planejadinho. Não tem nada melhor. Sabe assim, um planejamento, vai para a praia. Bom, nós vamos ficar 5 dias, vamos almoçar isso, jantar isso, almoçar isso, jantar isso, almoçar isso. Olha, a sobremesa vai ser esse dia, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Olha, a salada vai ser essa aqui, esse não vai ter, esse vai ter, esse não vai ter. Planejado, né? Você aluga um caminhão para levar as coisas, né? Aluga um caminhão para levar as coisas. Aí... Infelizmente, hoje em dia tem tudo que tem aqui tem na praia, né? Mas eu sou mais ou menos assim. Quando a gente ia viajar e ficar vários dias, já ia com cardápio certinho. Cardápio, já certo. levava pronto. Às vezes algumas comidas prontas, congeladas, né? Então, bonitinho, tá lá, bonitinho. Agora é hora da praia, na praia. E a comida? A comida tá pronta, só esquentar. Olha que planejamento bonitinho, não é? Tia fica lá o dia inteiro fazendo comida para os marmanjos. Tia, tia, não fez um pudim, não fez nada, que miséria. A bandida não foi nem 1 minuto na praia e a gente xinga ela, briga com ela. Olha só. Bom, então, tudo que a gente pode pedir é pedir para a nossa imortalidade. Paciência, tolerância, amor, calma, resignação. Já vi um prejuízo imenso. Resigna. A providência divina sabe de tudo. De tudo ela sabe. De tudo. Então, uma hora ou outra a coisa se resolve. Uma hora ou outra vem uma luz. E a gente resolve, não é? Então, o tempo está sempre ao nosso favor. Parece que não, mas está sempre ao nosso favor. Quem é que não recebeu uma surpresa agradável depois de 5, 10, 15 anos? Aquele negócio que você tinha lá, aí, terminou. O inventário do avô que mora lá em Minas Gerais. Sobrou para você lá umas merrecas. Fala, nossa, eu nem estava esperando, né? Resolveu, pronto, tá bom, ótimo. Então, a gente muitas vezes perde um tempo lascado, preocupado com as coisas materiais, que vão ficar tudo aí. Sofre por antecipação, Sofre. coisa que às vezes nem acontece. Né? E nem acontece e nem tem a menor importância. Não tem a menor importância, não é? Então, tá bom. Vamos pensar. Soluções também, né? Às vezes você tenta, você não consegue. Do nada a vida, bom. Soluções é interessante, olha que interessante. Você faz a prece. Aí, a prece, obviamente, ela não pode ser respondida imediatamente, porque a gente não tem esse merecimento. Se fosse Jesus, falava ao Senhor, vamos fechar esse planeta e abrir outro? Ele fechava e abria outro. Mas e nós? Quem é que vai interceder por nós? Nós estamos tripudiando sobre todo mundo, criando problema, confusão, briga com todo mundo, é um karma terrível nas costas, trouxemos só uns 10% do que precisava, sabe? E aí, como é que a gente vai pedir intervenção nisso? Mas aí você conversa com a criação através da prece. E quando você menos espera, você fala, meu Deus, nunca tinha pensado nisso. Sabe assim? Né? Meu Deus do céu, nunca tinha pensado nisso. Aconteceu esses dias lá em casa, meu Deus, nunca tinha pensado nisso. Olha que interessante. E aí vem uma soluçãozinha, encaixa ali o negócio e resolve. Às vezes um negócio de 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. E resolve assim. Fala, meu Deus do céu, nunca tinha pensado nisso. E aí vem aquela inspiração no momento certo, na hora certa. Talvez a gente não esteja enxergando, mas a gente talvez não pudesse resolver antes.
também tem isso, né? A gente quer a solução imediata, mas às vezes precisa ficar de molho, porque nós não estamos preparados para isso, não é mesmo? Não estamos preparados, porque se nós não estamos preparados e resolve um problema, a gente vai criar outro em seguida, igual. Quer dizer, a pessoa tem uma cirrose hepática, pede, todo mundo intervém, vem na casa espírita, vai na Umbanda, na Candomblé, vai na igreja católica, protestante, vai em todo lugar. Aí de repente ele está lá, vai no posto de saúde fazer um exame, e a mulher fala, por que você está aqui? Tem uma cirrose hepática. Que isso, cirrose hepática? Pega a casca de abacaxi com cúrcuma, corta com semente de melão, bate, ferve e toma, isso aí resolve. Aí o cara vai lá, toma e resolve. Qual a primeira coisa que ele vai fazer? Comemorar, né? Não vai comemorar? Puxa, aí uma cirrose terrível. Hoje vamos comemorar o primeiro dia, vamos fazer um mês de comemoração, porque fui livrado da morte. Olha só, não era a hora, porque ele não estava preparado ainda para entender por que ele tinha aquilo. Não era a hora, não é? A gente também tem coisa que não é hora. Tem coisa que se mexe, não é hora. Tal do tempo de Deus, né? Então, ele vai chegando, e quando a gente menos espera, acontece. Olha, eu tive gratas soluções no final agora da carreira, que agora eu já sou aposentado, mas eu faço algumas coisas, né? Mas uns casos assim que eram complicados, sabe, assim, uma pessoa falou assim, um primo meu se formou, eu queria que ele cuidasse, você pode passar para ele? Eu falei, claro. Meu Deus do céu, não consigo resolver isso, não tem inteligência para isso, foi para o primo, e às vezes o primo é tão capacitado que ele resolve rápido, não é? Aí uma solução lá, a pessoa está querendo resolver da outra parte, que é acabar com esse conflito de 10, 15, 20 anos, faz um acordo. Aí você fala, meu Deus, 10, 15 anos para fazer um acordo, olha, não era hora, não é? Quando vem antes da hora, a gente se embaraça, a gente se atrapalha, e às vezes vem, né? No final do ano a gente não pede os jogos da loteria, lá como é que é o nome? Mega Sena, toda a família lá, está tudo reunido lá, final do ano, temos que fazer uma fezinha, todo mundo aqui, fazer um bolão e tal, faz um bolão lá. Aí eu fico pensando, se ganhar, vai lascar tudo, vai acabar com a família. Séculos de reparação. Vai acabar com a família, vai acabar. Aí o cara tem um piripaque, porque é ele que está com o jogo, eu falo, não posso contar que nós ganhamos, então vou ficar quietinho. Leva ele para o pronto-socorro, que aqui é o coração, tá melhor, todo mundo esquece do jogo. Aí de repente ele some da família. O que aconteceu com ele? Ele foi se tratar no exterior. Nosso meio, coitado, não tinha dinheiro para nada, vai se tratar no exterior. Já pensou um negócio desse? A gente cria um grande problema em família. Veja, o Matarazzo, aquela fortuna imensa, tudo quanto é ramo de trabalho ele tinha. Mais rico do Brasil, né? Não é? Chegou a isso. E aí, um dia, numa casa espírita, estou lá fazendo uma palestra, a mulher falou, meu nome é não sei o que, Matarazzo. Aí eu falei, nossa, que nome importante eu sou prima. A mulher estava em frangalhos, até suja ela estava. Porque você já imaginou, você tem uma cifra no seu banco, e aí você, vai. Quando você vai ver, a cifra vai fazendo assim. Aí quando você dá conta, você pensa, e agora? A pessoa entra em parafuso. Não consegue produzir para continuar ganhando, ou seja econômica, porque às vezes aquele recurso daria para a pessoa sobreviver o resto da vida, mas aí tem o orgulho, a vaidade, as coisas. Então, aí devagarzinho você vai pensando, meu Deus do céu, não pode ser assim, a gente tem que saber a hora, tudo tem que ter sua hora. Então, se recebeu alguma coisa inesperada, pede orientação, fala, olha, estou recebendo, eu não sei o que fazer agora, vou deixar isso guardadinho, eu vou receber uma orientação de como eu vou resolver isso. Guarda bonitinho, espera o momento certo para você pensar a respeito. Nossa, aí você vê lá um sobrinho que precisa fazer faculdade, você vê isso, esse, aquilo, você fala, poxa, eu tenho que abrir o coração. Aí você vai devagarzinho ajudando um, outro, você vai fazendo o dinheiro produtivo, né? Mas todo mundo fala que vai fazer o dinheiro produtivo, mas quem é que faz? Não é mesmo? A gente não tem o melhor propósito assim, se eu ganhar uma loteria, eu derrubo esse prédio aqui, faço um prédio com um elevador, com não sei o quê, um trabalho social no subsolo, 20 garagens para carro, não sei o quê. Mas você ganha e fala, eu nem lembro mais o que eu prometi, é melhor esquecer, deixa eu lá, vai embora, não é? Vai embora. Então, a ideia da prece basicamente é isso, intercessores,
O que pedir para o intercessor? O que pedir na prece? Coisas para a imortalidade. Então, quando você for fazer a prece, você pensa assim, fala, nossa, eu estou pedindo coisa para a imortalidade? Será que esse pedido pode ser atendido? Porque é para a imortalidade. Não, não é. Então, vamos recuar um pouquinho, né? Se tiver que acontecer, vai acontecer, mas vamos pedir paciência, vamos pedir humildade, vamos pedir perdão, vamos pedir coisas para nos ajudar a enfrentar os problemas. Isso é o mais importante. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Chega? Pelo amor de Deus.